entendimento com respeito a esta reunião, que é o partir do pão. E fazendo esse estudo com eles, né, gastei aí alguns domingos. Mas dentro desse tempo que eu estive com eles, uma coisa que ficou muito forte para mim, que ressaltou ainda mais, né, com respeito a essa reunião, e quando nós lemos o contexto dessa reunião, quando ela é instituída ali em 1 Coríntios, no capítulo 11, se nós primeiro entendermos o contexto ali da igreja de Corinto, e entendermos o contexto quando Paulo ele escreve aqui a partir sobre esse assunto, né, a partir do versículo 17 do capítulo 11, nós vamos ver que, pelo menos isso me ganhou bastante, que essa reunião, ou que o partir do pão, e é a crítica que Paulo ele vai fazer aos coríntios aqui nesse trecho, é que é um momento que ele é coletivo. Esse momento, ele tem sim o seu aspecto individual, mas toda a crítica que Paulo ele tece aos coríntios, ele tece e ele ressalta que esse momento, essa reunião, ela é uma reunião coletiva em que nós, individualmente, precisamos sim entender o significado desse momento e entender o que nós estamos fazendo aqui, mas ela não se restringe a esse aspecto individual. Ela vai abranger e ela vai ter, dentro desse texto, né, um aspecto muito mais forte coletivo. Então, só para contextualizar os irmãos, né, ali a partir do versículo 17, Paulo ele escreve para os coríntios, e ele diz o seguinte: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num só lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, aí vamos colocar atenção, né? Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim, um tem fome e outro embriaga-se. Aí no versículo 23, então nessa instituição da ceia, né, ele fala aquilo que ele recebeu do Senhor, aquele relato histórico citado ali nos evangelhos, quando o Senhor, na última ceia com seus discípulos, ele distribui o pão e o vinho. E no versículo 26, né, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, versículo 27, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Por enquanto vamos parar aqui. Eu não lembro, né, mas eu sei que eu já trouxe esse encorajamento para os irmãos, e mesmo já tendo trazido, isso tem pesado no meu coração novamente para compartilhar com os irmãos, para distribuir aos irmãos. Mas, então, o primeiro aspecto é que, quando Paulo ele escreve aqui sobre o participar, né, o comer do pão ou o beber do cálice, do vinho, de maneira indigna, então, esse que dessa maneira participa desse momento, ele é culpado, né, outras versões colocam como ele sendo réu do corpo e do sangue do Senhor. E se nós parássemos aqui e fôssemos ver os capítulos, né, aquilo que Paulo escreveu anteriormente nessa própria epístola aos Coríntios, nós poderíamos pensar que essa indignidade ao participar da ceia, ela tivesse relacionada como, por exemplo, ali no capítulo 5 de 1 Coríntios, ele faz o relato daquele jovem que tomou a sua madrasta como esposa, né? Ou ele teve relações sexuais com a sua madrasta, ou no capítulo 6, quando ali entre os irmãos estava havendo um litígio, eles não tinham alguém ali, algum irmão maduro, que pudesse
conduzir as situações, as desavenças que haviam entre os irmãos. Então eles estavam indo aos incrédulos para resolver as situações entre eles. Ou no próprio capítulo 6 também é mencionado sobre a sensualidade. No capítulo 7 nós temos Paulo ele falando sobre o casamento. Então também poderíamos pensar que participar indignamente nesse momento tivesse relação com a maneira como nós estamos nos portando, né? Aqueles que são casados, a maneira como nós estamos nos portando no nosso casamento, ou aos que não são casados, né? Como que eles têm lidado com a sua sexualidade. Poderíamos pensar que todas essas coisas e outras mais, elas seriam coisas que poderiam nos fazer participar digna ou indignamente desse momento. Mas quando Paulo ele continua, e a versão que eu trouxe hoje aqui é a versão corrigida e fiel, sei que a versão revista e corrigida também traz assim, a revista atualizada não, mas quando nós damos continuidade no versículo 28 fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. E aí no versículo 29 tem nessa versão, né, ou nessas versões, há um esclarecimento, uma clareza maior do que Paulo ele quer dizer com participar indignamente do pão e do vinho. Quando aqui no versículo 29 ele escreve: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então a versão revista e atualizada não tem esse indignamente, não tem na versão revista e atualizada. Mas nessa versão tem, e isso nos dá uma clareza do que é o comer, o que é participar de maneira indigna desse momento. Mais uma vez eu reforço também para não haver nenhum tipo de confusão, e eu não quero colocar aqui, não quero que os irmãos pensem que quando eu falo que o participar indignamente, ele não necessariamente está relacionado com pecados que poderíamos ter, mas com isso também, de novo, eu preciso deixar bem claro que eu não estou encorajando os irmãos a estando em uma vida obstinada e voluntária de pecado, os irmãos participarem nesse momento, porque isso aí também é um outro ponto, né, que nós poderíamos abordar. Mas nesse contexto aqui, Paulo ele coloca que o participar indignamente da mesa do Senhor é quando nós não discernimos o corpo do Senhor, o corpo de Cristo. E tem uma versão que não reconhece o significado do corpo de Cristo. Então, se nós participarmos desse momento sem entender o que é a igreja, inicialmente olhando para nós, mas na hora que estamos participando, nós olharmos para os nossos irmãos, nós nos vermos como membros uns dos outros, se nós não temos essa capacidade de perceber que estamos inseridos no corpo, e que esse momento ele não diz respeito somente a mim, mas ele diz respeito ao corpo de Cristo, nós estamos participando de maneira indigna. No capítulo seguinte, no capítulo 12, no versículo, ali a partir do versículo 12, Paulo, aqui em outro contexto, né, que já sabe do contexto da reunião do parte do pão, mas ali ele fala: assim como o corpo é um e temos muitos membros, e todos os membros deste, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, ou a revista Sagrada somos batizados em um Espírito. Versículo 14: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E versículo 20: assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. Então, irmãos, qual que é o encorajamento que mais uma vez eu quero fazer com os irmãos? Irmãos, se nós chegamos aqui hoje, nessa manhã, para participar desse momento, e nós, com as nossas, e aí eu também vou
passar rapidamente, né? Mas se a gente participa desse momento pensando somente em nós, esquecendo dos nossos irmãos, esquecendo dos outros membros que fazem parte do corpo de Cristo. Irmãos, o corpo, ele não é um só membro, mas muitos. Nós não podemos chegar nesse momento completamente individualista. Eu trouxe da outra vez que eu comentei sobre isso, né, de maneira prática, eu coloquei para os irmãos dentro da nossa liturgia, né, aqui da Rua Presidente. Então, se numa reunião de ceia a gente pede uma música simplesmente porque nós gostamos daquela música e é uma música que não tem nada a ver com o momento ou não tem nada a ver com a direção que o Senhor tem trazido para aquela reunião em específico, irmãos, nós estamos desconsiderando o corpo de Cristo. Nós não estamos considerando que a participação nossa nesse momento, ela não é somente minha, mas há outros irmãos, há outros membros envolvidos nela. E eu quero extrapolar da reunião de ceia, porque, voltando ali para o contexto de 1 Coríntios 11, voltando para o contexto daquela época, muitos irmãos eles colocam que naquela época, naquela igreja, a reunião de ceia, né, ou o partir do pão era feita dentro de uma ceia comum. Então, como se, por exemplo, né, no sábado passado nós tivemos a virada do ano, fizemos a reunião noturna, mas vamos pensar, né, tentando contextualizar para aquela época, que nós estivéssemos comendo ali naquele momento e em um determinado momento nós separássemos ali para fazermos memória da obra do Senhor. E assim era o contexto que os estudiosos colocam naquela época. E dentro disso, olha só a que ponto chegava essa situação de individualismo dos irmãos naquele momento onde era para lembrar da morte do Senhor e, lembrando da morte do Senhor, lembrar do corpo de Cristo. Muitos, eles se embriagavam. Muitos se embriagavam. Esse é o ponto de individualismo que havia naquele contexto. Outros tinham fome. Por quê? Por que tinham fome? Porque muitos comiam as coisas primeiro. E aí é quando Paulo fala, vocês não têm casa para comer e para beber? Irmãos, quando participamos desse momento, nós precisamos considerar uns aos outros. Nós precisamos ter clareza de que nós somos um membro dentre vários membros que compõem e que formam o corpo de Cristo. E nós não podemos, irmãos, participar desse momento pensando somente em nós, pensando somente no que nós gostamos, e aí saindo do cântico, né? Mas, por exemplo, irmãos, dentro da nossa liturgia também, os irmãos oram, e se nós nem nos atentamos às orações dos irmãos, se a gente não se faz um com o irmão na oração dele, irmãos, nós precisamos reconsiderar como participamos desse momento. Na nossa liturgia, nós precisamos considerar se nós temos participado com os nossos irmãos, ou se, uma expressão que o Pablo usa, né, que eu acho que faz muito sentido, ou se a gente faz uma fila indiana, e um irmão serve, ele sai, aí depois é o meu serviço que eu apresento ao Senhor, aí sai, aí depois é o outro irmão que vai se apresentar para o Senhor, e prestar um serviço ao Senhor e sair. Aqui é uma fila indiana em que cada um de nós, a gente vai colocando o nosso serviço de maneira a nosso gosto, ou é um momento em que nós, como parte da igreja de Cristo, nós podemos oferecer o nosso serviço ao Senhor, prestar o nosso culto ao Senhor. E olha que esse discernimento de corpo, irmãos, isso vai extrapolar a reunião de ceia. Nós teremos logo mais, o Senhor permitindo, teremos o almoço. E olha só como que isso também é muito prático, porque se na hora do almoço, principalmente ali na hora da sobremesa, a hora em que a demanda ela é maior do que aquilo que tem, se a gente tem aquele doce que a gente tanto gosta, e tem tão pouquinho, e a gente, deixa eu matar ele aqui, porque senão eu vou ficar sem pensar que outros irmãos podem também desfrutar daquela sobremesa. Esse discernimento de corpo, ele vai extrapolar, irmãos. Quando nós nos reunimos, a nossa expressão coletiva, ela também vai ser influenciada pelo nosso entendimento e pelo nosso discernimento individual. Se nós individualmente, no nosso dia a dia, na nossa semana, se nós não consideramos o corpo de Cristo, se nós não nos consideramos uns aos outros,
se nós não preferimos em honra o outro a nós mesmos, se nós não nos importamos com os nossos irmãos e temos uma vida durante a semana individual, uma vida centrada em nós, no nosso trabalho, na nossa agenda, nas nossas atividades, quando nós nos reunimos, o nosso ajuntamento não vai ser muito diferente disso. Não vai ser, porque não tem como, irmãos. Não tem como a gente trazer para esse momento algo que nós não somos. Não tem como nós trazermos para uma reunião de domingo o que nós não somos de segunda a sábado. Por isso o Senhor, Ele precisa ganhar o nosso coração e o nosso entendimento, não somente quando nós estamos aqui reunidos, mas principalmente no nosso dia a dia, principalmente na nossa vida de solitude com o Senhor, na nossa vida de comunhão com o Senhor, porque é ganhando esse entendimento individual e essa comunhão particular com o Senhor, essa comunhão pessoal com o Senhor, que nós vamos transferir isso para a nossa vida de igreja. Então, o que eu quero mais uma vez trazer como encorajamento para os irmãos, é para que os irmãos eles saibam, e essa é a crítica que Paulo ele vai fazer aos coríntios, porque eles participavam da reunião de ceia de uma maneira individual, pensando que o corpo ele era um membro, sendo que o corpo ele é muitos membros compõem o corpo de Cristo. E se nós não tivermos entendimento com respeito a isso, corremos o risco de participarmos de maneira indigna, corremos o risco de sermos considerados réus do corpo e do sangue de Cristo. Que o Senhor ele nos ajude, que o Senhor ele nos dê clareza, que a nossa participação numa reunião como essa, ela seja com entendimento, ela seja ganhando luz da parte do nosso Senhor, e que o Senhor ele nos faça ter esse entendimento também dentro do nosso dia a dia, da nossa semana, considerando-nos membros uns dos outros, considerando todos como fazendo parte do corpo de Cristo, e que nós precisamos nos abençoar e edificar uns aos outros. Eu vi que uma família chegou aqui, nos visitando, acredito que é a primeira vez, estou certo? Então, logo mais vocês terão uma oportunidade de se apresentar. Não estou vendo nenhum outro visitante, e essa família eu vi que chegaram com Bíblia, então acredito que são nossos irmãos em Cristo. Vocês também, confessando ao Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da vida de vocês, são convidados a participar desse momento. Não é um momento que é exclusivo a esse local, mas entendemos que é um momento em que todos aqueles que já fazem parte do corpo de Cristo, todos aqueles que são membros do corpo de Cristo podem participar, são convidados pelo Senhor Jesus a participar desse momento. E vamos orar agradecendo ao Senhor pelo corpo dele, agradecendo ao Senhor pela obra que ele fez na cruz em nosso lugar. Pai, nós te bendizemos porque através da obra e do sacrifício do teu Filho, o Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos tirou de uma vida centrada em nós mesmos, uma vida onde nós éramos escravos dos nossos pecados, escravos, Senhor, das nossas vontades, das nossas paixões carnais, para nos submetermos ao Senhor, para nos submetermos à Tua vontade e para estarmos, Senhor, hoje inseridos no corpo do Teu Filho Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque isso é bênção para nós. Fazermos parte desse corpo, fazermos parte, Senhor, dessa família, do Teu povo, Senhor, isso é bênção para nós. Que o Senhor possa alargar, Senhor, o nosso entendimento com respeito a isso, com respeito à obra que o Senhor fez na cruz, com respeito ao derramamento do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo ali. Obrigado porque somos convidados, Senhor. Obrigado, Senhor, porque como nós cantamos nessa manhã, Senhor, ninguém era digno de abrir o livro, nenhum de nós era digno de abrir o livro, mas o Teu Filho, o Teu Cordeiro foi digno de abrir o livro, porque Ele venceu a morte, porque Ele viveu nessa terra sem pecado, e o Senhor Jesus é o único digno nessa manhã, e é a Ele que nós prestamos a nossa adoração, o nosso culto, a Ele que nós prestamos o nosso louvor por tudo que foi feito na cruz em nosso favor. Muito obrigado, Senhor, nós oramos a Ti no nome de Jesus.